Hoje nós vamos fazer uma coisa completamente diferenciada. Eu gostaria que aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo presta bem atenção, que hoje eu vou falar sobre o Código Civil novo e o apóstolo Paulo. Veja que a coisa é muito fácil de entender. É uma história que eu vou contar, não vou tomar muito tempo, mas não vou cantar hoje, que eu gosto de cantar. Vocês estão acostumados comigo, sabem que eu gosto de cantar, eu sou cantor. Mas hoje eu vou falar sobre o novo Código Civil do apóstolo São Paulo. Em primeiro lugar, eu queria pedir permissão a Deus para poder falar essas coisas. Em segundo lugar, eu posso falar como jornalista que sou, considerando que as coisas é sobre lei, mas não está sob sigilo. Se estivesse sob sigilo, eu não poderia falar. Mas acontece que não está sob sigilo nada que eu vou falar. É sobre lei, mas não está sob sigilo. Então, inclusive, também é um assunto processual administrativo. Por isso, eu estou pedindo a você, que está me vendo e me ouvindo, para prestar bem atenção. A gente vamos analisar duas leis federais. Muito importantes as leis federais. E depois nós vamos conectar essas duas leis federais com o apóstolo Paulo. Veja bem vocês, presta atenção. Em minhas mãos aqui está uma lei federal, bem aqui em minhas mãos está a lei federal 10.406. Essa lei federal 10.406 é uma lei que foi organizada em 2002. Esta lei foi que deu o privilégio de ser montado o novo Código Civil brasileiro. O novo Código Civil brasileiro, os juristas, os advogados, as pessoas que participaram, tiveram muita dificuldade, foi um trabalho maravilhoso para poder conseguir ter um novo Código Civil brasileiro, para que todos os brasileiros pudessem mirar naquela justiça, naquela lei, naquele parâmetro. E na verdade, parece, não sei se maldade, não posso explicar, que nesta lei federal, que é a 10.406, no meio desta lei, apareceu 2 artigos nessa lei que dá para entristecer o brasileiro. 2 artigos. Nesta lei, os artigos que veio para entristecer o brasileiro era o artigo 44 desta lei, que é o artigo 44 do Código Civil brasileiro. Não só o artigo 44 do Código Civil brasileiro, mas também o artigo que é 2031 do Código Civil brasileiro. Então vamos repetir. O artigo 44 do Código Civil brasileiro e também o artigo 2031 do Código Civil brasileiro. Para poder completar, esta lei 10.406 foi assinada pelo presidente da República, passada pelo Senado, passada pela Câmara, enfim, tornou-se constitucional. Então, meus prezados amigos, esta lei, porque é uma lei federal, uma lei que todo mundo teria que cumprir, lá no artigo 44 e no artigo 2031, foi um fato importante em 2002, onde estes 2 artigos estavam aqui quase fechando as igrejas evangélicas e os partidos políticos. Nós sofremos muito naquela época,
Nós tivemos um sofrimento terrível, um sofrimento maldito, da maneira tal que os cartórios, as autoridades cartoriais faziam tudo o que queriam fazer, fundamentado nesse novo Código Civil, no artigo 44 e no artigo 2031. Estava naturalmente fazendo as igrejas de Jesus sofrer e os partidos políticos também sofrer. Parece que do outro lado estavam as pessoas que organizaram essa lei e esses dois artigos estavam dando gargalhadas. E nós, eu vou fazer 90 anos, eu posso para 90, nós estávamos sofrendo naquela época essa perseguição terrível fundamentada na própria lei brasileira, onde não teria nada, não teria uma maneira nenhuma, não teria jeito, nós teríamos que ficar à mercê dos cartórios. Acontece que Deus não dorme. Ele colocou no coração de um grupo de juristas e de políticos e começaram a trabalhar para encontrar uma maneira de contradizer esta lei 10.406, que é constitucional. A lei não mudou até hoje. Foi ela que deu poderes para poder ser constituído o Código Civil. O Código Civil está valendo. Então, como é, pastor, que o senhor pode falar como um jornalista que existe outra coisa que pode combater esta? Pode. Então, esses homens, esses pastores, esses políticos começaram a trabalhar na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, estaduais, federais, Senado, enfim, chegou à presidência da República. E chegou à presidência da República uma nova versão que seria no Código Civil Brasileiro, que no artigo 44 e no artigo 2031 estava agora tirando o poder do Estado de poder penetrar no interior das igrejas com seus poderes, dando nova versão ao artigo 44 e o artigo 2031. Aqueles são os piores artigos e que estava dando dor de cabeça a todos, para que não dizer até eu na época. Então, quando surgiu uma nova lei, em 22 de dezembro de 2003, esta lei eu gostaria que você que está me vendo, me ouvindo, visse aqui com muita tranquilidade a lei 10.825 de 22 de dezembro de 2003. Aleluia! Naquela época, em 2003, em 22 de dezembro de 2003, surge agora a facilidade de uma alegria muito grande. Defesa veio em 2003. A lei anterior, que constituiu o Código Civil, é de 2002. E agora, surge agora uma lei para poder defender os partidos políticos e defender as instituições evangélicas, enfim, as instituições religiosas. E essa lei, eu vou repetir, Lei 10.825. Naturalmente, foi em 2003, em 22 de dezembro de 2003. Mas agora, por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque todos os cartórios, todo aquele poder que foi emanado com um grupo de pessoas que estava querendo acabar com as igrejas com o seu partido político, perderam a razão. E houve uma calmaria em todo o território nacional. Porquanto a lei que foi organizado o Código Civil, agora aquele artigo 44 e aquele artigo 2031, foi dado uma nova versão
para poder ser respeitado as igrejas evangélicas, as instituições religiosas, e, enfim, e também os partidos políticos. Com aquela calmaria, houve uma realidade muito grande no meu coração, no coração dos pastores, meus colegas na época, e as igrejas ficaram com uma calma muito grande, porque agora os cartórios não podem mais fazer o que estavam fazendo com as nossas igrejas e com os partidos políticos. O artigo 44, no parágrafo 1º, foi dado a modificação, a nova versão daquela antiga lei que estava nos prejudicando. Então agora partimos para o próprio artigo 44, que não mudou, está lá o artigo 44, mas no parágrafo 1º do artigo 44 está lá a razão agora da defesa das igrejas evangélicas, dos partidos políticos, da instituição chamada religiosa. Lá está escrito que a fundação, a organização, enfim, toda a decisão interna dessas instituições, o Estado não tem poder para modificar e é obrigado a fazer os seus registros. Enfim, houve um bate-palma nacional, porque agora a própria Constituição Federal tem que respeitar o que houve agora com a lei. Então, pasmem agora. Estas coisas foi assinado pelo presidente, na época o presidente da República era o Lula. Lula foi a pessoa que assinou esta lei em 2003, pode examinar que o Lula era o presidente da República. Então, esse passado ficou para trás. Agora, em 2022, aparece uma pessoa no cartório de Magé, estado do Rio de Janeiro, estudou a própria lei, que é chamada 10.406, e fundamentado nessa lei 10.406, está fazendo as igrejas evangélicas, a instituição religiosa, todas de Magé, a cumprir o que ele quiser. Como nós não aceitamos essa coisa, nós partimos para a defesa. Ofendeu a nossa própria instituição religiosa. E nós partimos para a defesa administrativa. Então, nós fomos à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para falar com Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Chegando à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sua Excelência não estava lá. Realmente, porque eu sou versado na ciência do direito, eu sabia, como sei, eu teria que procurar a ouvidoria, que são ministros, subpõem. Então, fui à ouvidoria. A ouvidoria me encaminhou para o 4º núcleo em Duque de Caxias. Chegamos ao 4º núcleo de Duque de Caxias para poder resolver o problema cartorial. Chegamos ao 4º núcleo, o juiz do 4º núcleo nos falou que não era com ele. E a ouvidoria tinha dado o caminho errado, que seria o 7º núcleo em Teresópolis, que era o responsável pelos cartórios de Magé. Fomos para o 7º núcleo. Chegando no 7º núcleo, conversamos com Sua Excelência o juiz e ele nos disse que a responsabilidade era dele e que ele ia agir. Eu perguntei a ele se realmente ele tinha poder para agir. Ele não gostou. Mas então foi tramitado o plano administrativo. Nesse plano administrativo, parece que o juiz meditou melhor, então ele mandou com que o cartório respondesse alguma coisa para ele, porque o cartório estava fazendo o que o cartório estava fazendo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Naquele momento, aquele moço do cartório mandou em resposta para o juiz, que ele ali é o moço que manda, que está mandando lá no cartório da cidade de Magé. Então ele falou para o juiz, em primeiro lugar,
ofendeu o pastor Osmar. No dizer dele eu tenho escrito que o pastor Osmar estava querendo, em primeiro lugar, o pastor Osmar estava querendo se fazer de vítima. E que, na verdade, ele era um homem, membro de uma igreja evangélica atuante. Que o pastor Osmar deveria se adequar à situação do cartório dele. Olha, meus amigos, como é que um homem agora, que tem mais de 50 anos que dirige igrejas e organiza igrejas, um homem que, na verdade, vive para o trabalho da igreja, como é que agora o cartório de Magé tem todos os seus registros, ata de fundação, estatuto, todos os fatos são passados daquela igreja ali de Magé por aquele cartório tal? Como poderia se adequar? Como? Como poderia se adequar? É porque aquele moço não conhecia e não conhece, agora deve conhecer. O artigo 44, parágrafo 1º. Que no artigo 44, parágrafo 1º, diz que o Estado não tem poder para poder influir no interior das organizações religiosas, no interior dos partidos políticos. É tanto que os partidos políticos fazem o que quiserem aí, ninguém se mete em nada porque não pode se envolver. Se não vejamos como ele falou que, na verdade, ele era membro de uma igreja evangélica, que era ativo na igreja evangélica, nós não analisamos muito esse ponto. Porque nós não interessava muito ter guerra entre os irmãos. Porque a Bíblia me garante uma outra coisa. Mas agora o que fazer, pastor Osmar? Se agora o próprio juiz das execuções está lá em cima, aquele homem está lá na sétima, lá de Teresópolis, ele chegou à conclusão de que o Estado, em termos da justiça, ele, em termos de ser um corregedor, ele não tinha condições nenhuma de punir o funcionário. Mas ele tinha de punir se o cartório tivesse feito algum erro na linguagem dele. Não foi o cartório que cometeu qualquer erro. Se algum erro foi cometido pelo funcionário. Ele citou uma lei que eu não vou apresentar a vocês, que determina que a justiça coloca juízes à disposição para poder ser versado no direito, ser um juiz, realmente que é, e teria poderes para poder funcionar em termos cartoriais da cidade de Magé. No dizer do juiz, ele falou com todas as letras que se houve um erro criminal, não vai ser tratado com ele porque ele não é um juiz criminal, que deveria ser encaminhado ao juiz criminal. Reunido na LERJ do Estado do Rio de Janeiro, com advogados e pessoas, nós chegamos a uma conclusão que eu queria passar para vocês aqui agora. Uma conclusão do que o apóstolo Paulo faria, o que o apóstolo Paulo diria sobre um fato desse. O que o apóstolo Paulo faria? O moço que está cometendo esta falta, este erro, ele acha que ele é um Deus, que ele está superando a todas as coisas. Mas acontece que ele não conhece a área criminal. Ele não conhece a área criminal. Se ele conhecesse a área criminal, ele não ia dizer que o pastor estava querendo se fazer de vítima, um homem que organizou não sei quantas igrejas do Brasil, um homem que foi presidente da Ordem dos Ministros do Brasil. Não pode querer se fazer de vítima. Um homem que organizou igrejas evangélicas dentro das favelas mais famosas do Rio de Janeiro. Inclusive também Duque de Caxias, está lá. A Vila Operária, a igreja está lá montada. Esse homem não pode querer se fazer de vítima, ofendeu o pastor, diminuiu o pastor.
Quando ele diminuiu o pastor, ofendeu o pastor, dizendo essas coisas todas, ele cometeu a falta no artigo 144, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O artigo 146, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o segundo diz que é mais de 3 pessoas, 4 pessoas que cometeram. Tem ainda a lei que defende os idosos, o Estatuto dos Idosos. A idade que eu tenho, a lei me defende. Ele falou essas coisas todas, que embolando isso aí, na parte criminal, o juiz sabia disso, lá o corregedor mandou que procurasse o juiz que arbitrava sobre os cartórios, não, sobre os oficiais dos cartórios, porque ele sabia que sobre o oficial ele estava cometendo um crime, que ele poderia pagar esse crime na justiça, com prisão e com multas. Mas acontece que quando ele falou que é membro de uma igreja evangélica, ativo, ele queria me ofender. Mas ele sem querer se defendeu. Porque se ele é membro da igreja ativa, ele é meu irmão. Se ele é meu irmão, eu perguntei a Paulo o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Repetimos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Paulo diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1, que nós devemos, não devemos levar os nossos irmãos à justiça, por exemplo, para vocês entenderem melhor. Ele diz ao litígio. Não vamos levar os irmãos ao litígio. Por que não devemos levar, lá no 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1? Não devemos levar os nossos irmãos ao litígio, porque nós, pastores, nós vamos julgar o mundo. Nós, pastores, vamos julgar o mundo. Como é que nós vamos julgar o mundo e agora nós vamos consentir que pessoas que estão fora de nós façam o julgamento de nós mesmos? Nós temos nossas igrejas para julgar. Nós temos a lei interior da nossa igreja para julgar. Qual seria a razão, pastor Osmar, de você fazer? Para comunicar com o pastor dele e dizer que foi ofendido e que ofendeu a Bíblia, ofendeu a Deus e fez como Judas Iscariotes, que falou que ofendeu, pecou contra Deus ou contra o homem e suicidou. Mas agora vai ao remédio. Não vou usar o Código Penal para poder conseguir dar a resposta a esse jovem lá do cartório do Magé. Por quê? Porque eu sou pastor. Não vou levar em conta as ofensas que ele me fez. Só gostaria que você que está me ouvindo nessa hora passasse um para o outro, dizer que a lei chamada 10.825, lá no 44 e no 2031, está defendendo as igrejas e os partidos políticos. Não irei sujar minhas mãos em dar resposta a um jovem que, embora diz ser membro de uma igreja, ainda não está fundamentalmente no Espírito Santo que está aqui agora me ouvindo e me vendo. Deus vai dar uma outra maneira do pastor Osmar resolver o problema sem levar o seu irmão ao litígio. Você teria alegria em ver aquele homem que diz ser membro da igreja ser preso, perder seu emprego no cartório, simplesmente por quê? Porque cometeu uma falta, usou uma lei em desuso. Conselho que eu quero dar agora a vocês, meu irmão. De maneira nenhuma, o apóstolo Paulo, que fala, eu estou agora confirmando, não leve o seu irmão ao litígio. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você leva para a igreja. Porque nós vamos, pastores, julgar o mundo. Essas coisas pequenininhas, nós não vamos agora nos preocupar com um menino
organizou umas coisas lá, achou por bem fazer uma ideia satânica e ficar contra o pastor, contra a igreja, contra os partidos políticos? Não. Mas o conselho é, quando acontecer essas coisas, fala com o seu pastor, não leve fato nenhum para a justiça, assim nós vamos melhorar as coisas, porque o apóstolo Paulo de um lado e o novo Código Civil no outro. Nós vamos entender, se a gente fizermos a coisa entre nós, nossa família, é assim que nós vamos resolver. Então jamais vou apresentar no código chamado Código Penal, que é um crime que ele cometeu, 3 crimes, eu iria ofender não só ele, mas também a outra senhora que está lá no cartório, o outro rapaz também que é nosso amigo, e esses 2 que estão com essas ideias, seria 4. Eles seriam uma prisão imediata, seria uma coisa terrível para eles. Mas por que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu sou pastor. Deixa ele fazer isso. Porque Jesus falou que no mundo eu ia ter aflições, por isso que eu aceitei o evangelho, por isso que eu estou aqui falando para vocês. Mas presta bem atenção. Nunca leve o seu irmão ao litígio. Leva assim, ao pastor dele, ao seu pastor. Entre nós temos que decidir o caso entre nós. Não levar para a justiça. O que vai levar para a justiça? É o mundo que tem que tratar do próprio mundo. Porque depois nós vamos julgá-los. É essa a palavra que Jesus Cristo tinha para me dizer e eu tinha também para dizer a vocês. Que Deus abençoe. Atenda a isso. Nada de litígio com o seu irmão. Amém?